Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos disponibilizando mais uma aula para a sua edificação, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe para abençoar outras vidas. Aproveite a aula, bons estudos, um abraço, Deus abençoe. Pronto, queridos. Eu sou o professor Roselito e nós estaremos dentro da disciplina de Ciência das Religiões. Então, estaremos discorrendo um pouco dentro dessa disciplina. Então, sejam todos muito bem-vindos e eu espero que seja proveitosa a aula de hoje e o conteúdo. Tá bom? Aí estão os meus dados de contatos pessoais, o Instagram, o canal do YouTube e o número aí do WhatsApp, para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida ou compartilhar algum tipo de conhecimento ou informação. Estamos à disposição, tá bom? Estaremos analisando o que seja, qual é a sua definição, qual é o seu papel, qual é a sua importância e o que fazer dentro dessa disciplina. Por que é importante para a sua formação entender sobre esse assunto? Qual é a influência que podemos exercer ou que influência que podemos receber dentro dessa disciplina? Então, estaremos analisando os aspectos aí dessa disciplina. Todos prontos? Vamos dar início aqui à nossa disciplina. Temos a ideia de que estudar determinado assunto ou falar sobre determinado assunto, já trazemos em si a ideia de ciência, né? Então, nós temos a disciplina, que é a Ciência das Religiões. E eu gosto de colocar ciência assim, no singular, né? A ciência de uma forma singular. As religiões, aqui agora, que estão no plural. Então, o que é a ciência como definição? Eu preciso primeiro, num primeiro momento, entender o que seja, né, a ciência. E aí, no slide, eu coloquei aí uma figura em que tem ali alguém orientando uma outra pessoa a olhar por um equipamento aonde vai visualizar lá em cima os astros. Então, aí o telescópio aí é um instrumento através do qual alguém vai conseguir enxergar, né, analisar, visualizar um astro que está distante. Então, o que é a ciência quando eu falo em relação às religiões? Estudar a ciência das religiões. O que é ciência aí? É um instrumento de investigação, pesquisa e análise. Então, quando nós falamos ciência aí, dentro desse campo de estudo das religiões, eu estou dizendo que é um instrumento que vai fazer com que, através do qual eu vou investigar, vou pesquisar, eu vou analisar. Analisar o quê? As religiões. Então, a ciência das religiões. Ou seja, por meio da ciência, por meio da investigação, por meio da pesquisa, por meio da análise, eu vou estudar as religiões. Então, essa é a definição da nossa disciplina. Dentro dessa definição, nós precisamos pontuar algumas coisas que devemos ter o cuidado, né? Então, no decorrer do assunto aqui, nós vamos tentar falar de uma forma bem objetiva, bem clara, bem direta, né? É um assunto bastante extenso. Se nós formos estudar a ciência das religiões no aspecto filosófico, no aspecto sociológico, de forma independente, então,
demanda tempo. Eu até aconselharia aos alunos em uma pesquisa mais aprofundada, e com certeza vão encontrar a ciência das religiões apenas por uma ótica, né, da sociologia, a ciência das religiões apenas dentro da ótica da filosofia, né, a ciência das religiões dentro da ótica da teologia, né, de forma específica aqui agora, porque aí nós temos um leque de informações que é proveitoso, tá bom? Mas, no nosso caso aqui, de mestrado em teologia, nós estamos dentro de uma perspectiva da ciência das religiões, dentro de uma linguagem geral, certo? A minha ideia aqui com vocês é fazer com que vocês entendam o que é a ciência das religiões dentro de um contexto geral e a utilidade que isso vai ter para mim, né? Não como pregador ou como pastor, mas como estudante que preciso acessar aos campos de conhecimento. Então, nesse caso aqui, as religiões agora serão o meu campo, né? Eu vou estar dentro do campo das religiões. Não estamos aqui para defender ou para falar de uma religião em específica, defendendo ou, digamos assim, elogiando ou criticando. Não, nós não estamos aqui para defender essa ou aquela, mas nós estamos aqui, a disciplina é para tratar das religiões como um todo. Então, a origem, o efeito delas, né, como elas vão se proliferando, como elas vão interferindo na vida do indivíduo e na vida da sociedade. Então, iremos falar das religiões num sentido geral, tá certo? Então, a ciência é um instrumento de investigação, pesquisa e análise, certo? Buscando conhecer algo ou alguém. Então, o meu foco aqui é conhecer as religiões, é entender os seus princípios, é entender a sua origem, é entender o seu desenrolar, né, no processo da história. Então, são várias, né? Nós não citaremos todas, mas citaremos algumas, pegaremos algumas que têm algo em comum, né? Destacaremos alguns pontos específicos em algumas, mas a ideia da disciplina hoje, a ideia da minha aula hoje, é passar para você o conhecimento dessa disciplina de uma forma geral, visando conhecer as religiões como um todo. Aqui agora, acessar esse campo de conhecimento sem a questão da escolha, né? Eu vou valorizar essa e desprezar aquela. Não, vamos tentar entender e conhecer a todas. Então, essa é a nossa proposta. De uma maneira bem prática, bem objetiva, bem direta, como eu disse, para que a gente possa ter a facilidade de absorver o assunto. Com certeza temos alunos aí que já pesquisaram, que já estudaram, que já têm algum nível de conhecimento dentro dessa disciplina, mas sempre temos alguma informação, sempre temos algo a compartilhar, né? a dividir, para que a gente possa estar crescendo nesse campo que é o campo do conhecimento. Então, vamos lá. Nós temos algumas observações que eu considero que são importantes, né? Dentro da ciência das religiões, eu preciso citar para vocês aqui, de início, alguns pontos que eu considero importantes. Primeiro ponto, a ciência das religiões define como funciona e não o que é. Note que nós estamos dentro da disciplina de ciência das religiões,
e essa ciência nós definimos que é o instrumento pelo qual eu vou pesquisar, eu vou investigar, eu vou analisar as religiões, ok? Né? Em algum momento vamos focar em uma, depois em outra, certo? Mas a visão é uma visão geral, né? As religiões como um todo, mas aqui nessa exemplificação, desse ponto que eu considero importante, essa observação que eu considero importante, deixei eu usar uma como de forma específica, né? Eu tenho a ciência da religião, das religiões, e eu não posso, por meio dessa ciência, por meio desse instrumento de investigação, de pesquisa, de análise, definir, né, o que é, mas eu posso definir, eu posso explicar como ela funciona, tá certo? Esse é o primeiro ponto importante. Quando alguém vai estudar, e nós estamos usando termos científicos, comprovações, análise, fatos, ok. Então, nós temos que separar, né, aquilo que é a fé, aquilo que é a crença da prática religiosa. Então, a ciência das religiões, ela não vai definir, né, o que é a minha crença, né, a divindade que eu creio, por assim dizer, né? Ele não vai definir isso, mas ele vai definir como essa crença funciona, como ela se dá, como ela se comporta, como ela interage. Então, a ciência das religiões, ela não define, né, o que é, ela define o como funciona, tá certo? A gente precisa ter essa atenção aí. Essa é uma observação muito, muito importante dentro da disciplina que nós vamos estudar. Outra observação importante é não tem pretensão em influenciar na escolha, certo? Eu estou estudando a ciência das religiões, ok? E eu entendo que eu, adentrando a esse campo do conhecimento, eu fazendo uso dessa ferramenta, não é para eu influenciar na escolha, né, dessa ou daquela. Essa linguagem minha aqui, ela é uma linguagem de interação, certo? Entre as religiões. Eu vou pesquisá-las, eu vou analisá-las. E aqui agora, eu agora sou neutro nessa pesquisa, nessa investigação, nessa análise. Eu não vou influenciar aqui agora, né? O quanto instrutor, o quanto professor, eu não posso mencionar ou tendenciar a que alguém escolha essa ou aquela. A minha fala aqui tem que ser neutra. Então, o estudo aqui agora, para ser técnico, ele precisa ser neutro, né? Mais à frente na aula, nós iremos nos aprofundar um pouco mais nesse detalhe, né? Entre a ciência das religiões e o ensino religioso. Tem diferença entre a ciência das religiões, a disciplina, esse campo de estudo, tem diferença entre o ensino religioso propriamente dito, o que é a ciência das religiões e o que é o ensino religioso, né? Então, veremos isso um pouco mais na frente. Nesse primeiro momento, eu preciso que você entenda que a ciência das religiões, ela não tem a pretensão de influenciar na escolha, né, dessa ou daquela religião, de favorecer uma ou outra. Então, é bom que estejamos atentos a isso. Outro ponto importante dessa disciplina é definirmos, é entendermos qual é o objeto de estudo, né? O objeto de estudo não é o transcendente, e sim a crença nele, né? Esse ponto está atrelado ao primeiro ponto, certo? Então, qual é o meu objeto de estudo? Algumas pessoas,
de várias denominações, às vezes fica um pouco perdido quando ele foge do campo do ensino religioso, certo? Ele é teólogo, ele é pastor, ele é padre, ele tem uma formação teológica, né? Ele é praticante de uma religião, ok? E ele não consegue acessar informações sobre uma outra religião, porque ou ele vai ter a tendência a influenciar, ou ele vai se deixar influenciar. Aí, em alguns céticos, algumas pessoas que se perdem e se nomeiam como não tendo crença nenhuma, e nós veremos isso também, que também passa a ser uma prática religiosa, por mais que a pessoa negue a religião, mas ele tem comportamentos que remetem à prática religiosa, né? Por mais que ele negue. Então, quando essas pessoas vão pesquisar e vão estudar, eles querem entender a transcendência, ou seja, o espiritual, a divindade, o santo, o Deus ali daquela religião, né? E aí aonde incorre em um fracasso. Por quê? Porque já que é uma divindade, já que é um Deus, eu não vou poder defini-lo, mensurar a dimensão, cor, tamanho, né? Esses aspectos. E aqui agora, como ciência prática, eu preciso de comprovações. Então, eu preciso achar ali uma cor, uma medida, eu preciso encontrar ali fundamentos comprobatórios para atestar a existência, né? a atuação daquela divindade, né? Como nós usamos aqui. O objeto de estudo não é o transcendente, né? Ser o espiritual, o divino, né? Não é o Deus, a nossa ideia não é pesquisar isso, né? A nossa ideia é estudar a crença nessa divindade, nesse ser transcendente. Então, eu vou focar, né, o meu objeto de estudo é como essa crença é desenvolvida, como ela influencia, como ela interfere na vida do indivíduo e, por consequência, na sociedade em que ele está inserido, né? Terceiro ponto, diferenciar entre ciência das religiões com o ensino religioso, né? Como eu citei. Isso é muito importante. Eu preciso entender que a ciência das religiões é o meu campo de estudo, né? É o meu campo de estudo para pesquisar, para investigar as religiões. Ponto. E o ensino religioso? O que é o ensino religioso? O ensino religioso é aquela pessoa que tem uma formação, que tem uma religião, e ele vai querer passar para as outras pessoas aquilo que é a religião dele. Então, no Brasil, infelizmente, nas escolas, nós encontramos isso durante muitos anos, o ensino religioso, ele era um adepto de uma religião, ensinando sobre a sua religião e contradizendo todas as outras, certo? Então, o ensino religioso, ele é alguém defendendo a sua religião, ainda que ele vá usar como base pontos de uma outra religião de alguém. Ele vai absorver aquilo, atrair aquilo e usar aquilo em seu favor. Então, essa diferença, ela precisa ser identificada, tá certo? Eu vou separar aqui agora o ensino religioso praticado por alguém, né, de forma objetiva, de forma direta, visando ensinar, instruir
a sua prática religiosa para que outras pessoas venham aderir àquela prática e passem a praticá-la, né? Então, esse é o ensino religioso, ok, que é visto no nosso meio, né? É visto no nosso meio, o padre, ele vai fazer a catequese, né? O teólogo, o pastor vai ensinar a teologia, e aqui nós temos vários campos, né? E citaremos mais outros exemplos na frente. Era só para que você pudesse, nesse primeiro momento, identificar que é necessário entender essa separação, né? Você, como estudante, você precisa ter acesso aos campos de informação, ok. E vai ter hora que, para você acessar a esses campos de informação, você vai ter que se despir, né, por assim dizer, da sua ferramenta de confronto, né? Você vai ter que estar ali como pesquisador, como investigador, para pesquisar, para entender como aquilo ali funciona, tá certo? Quais são as etapas daquilo ali, qual é a função daquilo ali, entender todo o mecanismo das religiões à sua volta. Aí, ali agora, você não está ali para confrontar, você não está ali para expor a sua ou para impor a sua. Você está ali para conhecer as outras que estão à sua volta. E isso é um pouco difícil no nosso meio, né? Essa turma é uma turma de formação e nós estamos dentro de um mestrado, certo? Em teologia. Então, estamos, na sua maioria, se não todos, na sua maioria, teólogos. Então, estamos falando para um público, digamos, cristão, evangélicos, ok? Mas eu preciso entender que essa disciplina, ela vai me instruir, ela vai me mostrar que eu preciso acessar os campos de informação, despido daquele confronto, daquele embate inicial. Aqui, nós vamos entender que primeiro eu preciso pesquisar, analisar e ver o que acontece, como é desenvolvido as outras religiões à minha volta. Tá bom? Ainda que você vá defender a sua, ainda que você tenha o seu posicionamento, e é bom que tenha, ainda que você tenha a sua identidade religiosa, e é bom que tenha, mas aqui nós estamos falando de uma forma específica naquilo que é pesquisa, análise, estudo das outras que estão à minha volta. Então, eu preciso ter acesso a essas informações, eu preciso ter o contato, né? Eu preciso interagir, e isso para algumas pessoas é um pouco difícil, mas não é impossível. Conseguimos, sim, fazer essa análise, esse campo de estudo. Então, vamos lá? Podemos concluir que a função da ciência das religiões é estudar o fenômeno religioso, ou seja, origem, formas e efeitos no indivíduo e na sua sociedade, né? Então, eu tenho a ciência das religiões na ideia de estudar o fenômeno religioso. Lembre que eu disse, nas observações dos pontos importantes, que eu não ia querer agora aqui confrontar a divindade a qual aquele indivíduo se refere, a qual ele venera, ao qual ele busca. Não, a minha ideia aqui não é pesquisar, estudar aquela divindade em si, né? Podemos chamar assim. Mas eu quero estudar o fenômeno religioso que acontece com aquela pessoa e no grupo no qual aquela pessoa faz parte. Então, eu vou descobrir aqui as suas origens, as suas formas e os efeitos, né, dessas religiões. E aí, mais na frente, nós vamos ver algumas, como eu disse, ao citar algumas, ver as suas origens, ver como foi que se deu
a sua formação, né? E como ela se desenvolve, né? Quais são a sua forma, qual é a sua metodologia, como ela atua, né? Como ela influencia, certo? E os efeitos que ela vai causar nos seus membros e na sociedade em que ela está inserida. Então, teremos alguns pontos também em relação às tensões. É bom que tenhamos isso em mente. O que é que nós chamamos aqui de tensões? Eu tenho as tensões entre esse fenômeno religioso, essa atuação religiosa, certo? Com a sua divindade, né? O que essa divindade exige, o que ela cobra, o que ela ordena, né? Então, eu tenho essa tensão, eu tenho a tensão, eu tenho o confronto, o choque, por assim dizer, né? Entre os membros dessa mesma religião, certo? Os pontos discordantes, os extremos, aquilo que é embate entre os do mesmo grupo. Eu tenho as tensões entre grupos diferentes. Então, perceba que a disciplina aqui, ela vai me levar a estudar esse campo, tá certo? E aí você pode escolher estudar o assunto, como eu disse, pesquisar um pouco mais e se aprofundar em pontos específicos, com base na filosofia, com base na sociologia, né? E nós temos aí o Weber, que é um sociólogo que tem muito material, né, de pesquisa dentro daquilo que é a ciência das religiões e a sociologia. Então, que eu aconselho a que seja pesquisado, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Então, eu tenho, dentro da sociologia, né, eu tenho o fenômeno das religiões, certo? O fenômeno das religiões. Eu já entendi que esse é o meu objeto de pesquisa, né? Como isso acontece, como isso se origina, como isso ganha forma e quais são essas formas, tá certo? Então, aqui agora, eu tenho uma ideia de como isso funciona no indivíduo e na sua sociedade. E quando nós vamos falar de princípios religiosos, quando nós vamos falar do fenômeno religioso, quando nós vamos falar de crença, quando nós vamos falar de fé, quando nós vamos falar da prática religiosa, isso se mistura com o próprio desenvolver das civilizações. Então, eu tenho aqui 3 tópicos: civilização, cultura e sociologia. Então, eu tenho o fenômeno religioso, que é o meu objeto de estudo, as religiões se originando, se formando, né? Dentro daquilo que é a própria, entrelaçado com aquilo que é a formação das civilizações. Existem alguns estudiosos que eles vão pontuar um momento na história em que a prática religiosa vai se dar, né? Ou seja, o homem existe, as civilizações estão formadas, e de um ponto em diante é que o processo de fenômeno religioso vai acontecer, certo? Mas nós temos também outros estudiosos que defendem, e aqui agora, né, faz parte da minha linha de estudo, em que esse fenômeno religioso, essa ação religiosa, essa prática religiosa, ela se mistura, né, com a formação das civilizações. Em qualquer enredo, em qualquer conto religioso, né, em qualquer teoria de ensino religioso, vai ensinar sobre uma divindade, vai ensinar sobre a criação, vai ensinar sobre a formação do homem, vai ensinar até sobre o surgimento dos deuses, e nós iremos falar um pouco sobre isso também, e pontuar um Deus que está acima dos outros, ou
esse Deus que deu origem aos outros deuses. Então, perceba que, dentro daquilo que é civilização e dentro do que é encontrado em comprovações científicas, arqueológicas, nós temos como misturar, né? Como vincular o ato religioso à própria formação da civilização. Então, para que eu tenha um ato religioso, eu não preciso ter um objeto, eu não preciso ter ritos escritos, estabelecidos, né? Nós podemos encontrar, estudando as civilizações antigas, uma formação, nós encontramos, por exemplo, lugares em que comprovadamente eram lugares de culto, né? Lugares de prática religiosa, em que o que é feito ali são altares de pedra, mas aquilo é identificado como um local de prática religiosa. E se nós andarmos um pouco mais para trás na formação das civilizações, ainda que eu não encontre nada escrito, nada personificado, como citamos aqui, o altar de pedra, né? Como, por exemplo, uma gravura em alguma parede, ainda que eu não encontre nada disso, mas quando nós vamos, com base naquilo que a arqueologia traz como demonstração, nós encontramos urnas mortuárias em que aquelas pessoas foram sepultadas em posições, digamos assim, direcionamentos em que era bem estabelecido. Então, aquilo ali, por si só, né, essa linha de estudo em que vincula a prática religiosa, né, junto com a própria formação das civilizações. Eles têm isso como um dado, né, que pode ser usado de comprovação que aquilo já era uma forma de prática religiosa. A forma que se organizava-se as urnas mortuárias, a forma que aquela ossada encontrada ali, o posicionamento que ele está. Então, aquilo já é identificado como uma prática religiosa. Se fazia aquilo por algum tipo de crença, por acreditar que colocar naquela posição, que colocar naquela direção. Eu me lembro que quando eu era menor, a minha avó sempre dizia em relação à hora de dormir, né? Que não era para deitar com os pés virados para a nascente do sol, né? Aquilo trazia mau presságio. Então, esse tipo de crença, esse tipo de crendice, isso em si já é uma prática religiosa, né? Então, nós chamamos de superstições, crendice popular. Então, ou seja, isso é encontrado desde as mais remotas, né, civilizações, esse tipo de atividade, certo? Então, nós precisamos entender. Então, eu tenho a manifestação religiosa se misturando aí com o próprio processo, né, de formação das civilizações. Eu tenho a prática religiosa agora interferindo na cultura de um local, ou aquela prática religiosa, ela é, na verdade, a espinha dorsal da cultura daquela civilização, né? Daquele país, daquela vila, daquela sociedade. Então, nós temos alguns exemplos, vamos citar mais na frente, algumas culturas que a cultura daquele povo, ela é estruturalmente uma prática religiosa, né? Então, nós vemos dentro daquilo que é a formação das civilizações, nós vemos dentro daquilo que é a cultura, e nós aqui agora dentro daquilo que é sociologia, ou seja, o comportamento, né, humano ali entre as pessoas. E eu vou dar aqui a definição, né?
de sociologia. A sociologia é uma das ciências humanas que estuda a sociedade, ou seja, estuda o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. Então, como eu falei, a nossa aula ela não vai usar uma teoria específica na nossa linguagem de fala para destacar a ciência das religiões com base em uma vertente, no caso, com o olhar, com a perspectiva da sociologia, mas é importante você entender que dentro daquilo que é civilização sendo formada, dentro daquilo que é uma cultura sendo estabelecida, a prática religiosa está lá. E isso vai interferir em como esses indivíduos eles interagem entre si e como essas associações, esses grupos e instituições são formadas. Tá certo? Então, eu preciso entender que a prática religiosa ela vai estar inserida dentro desse tripé aí, né? Civilização, cultura e a minha área social, ou seja, a sociologia, em como nós interagimos um com o outro, né? Tem uma gravura aí no slide, e é o processo, né, da tartaruga marinha. A tartaruga marinha, a tartaruga marinha adulta, ela vem a uma praia, ela põe os seus ovos ali, certo? E vai embora. Aqueles ovos vão eclodir, os filhotes vão nascer, e esse filhote vai em direção ao mar, ele vai se tornar adulto, ele vai fazer a viagem dele, né, no oceano. Quando essa tartaruga adulta tiver em idade de reprodução, ela volta para o mesmo lugar, né, para a mesma praia em que ela foi concebida, né? Aquele ovo lá atrás, né, a tartaruga adulta, mesmo depois dela grande, ter viajado o oceano, ela consegue voltar para o seu ponto de origem. Então, nós temos aqui, falando acerca da ciência das religiões, falando acerca do fenômeno religioso, e nós citamos aqui a civilização, nós citamos aqui a cultura, nós citamos aqui o comportamento social, né? Então, o que é que, em contraponto a essa gravura, nós temos? O fenômeno religioso é um processo de transmissão cultural, né? Via oral, independente de escritos ou objetos. Então, o desenvolvimento religioso, ele vem como instrução, né? É passado, é transmitido. Isso é o que a ciência das religiões ela vai vai destacar para nós. Nós encontramos a base em que o processo de desenvolvimento religioso ele é feito por transmissão. É um ensinando o outro, é um passando para o outro, é um contando ao outro. Isso, independente do que temos hoje escrito ou objetos, de via oral. E vamos também encontrar isso nas religiões mais antigas, né? Elas foram transmitidas via oral, ou seja, ela foi um processo de transmissão cultural, né? A prática religiosa aqui é uma cultura para mim, ok. E aqui agora eu fui ensinando isso ao meu filho, que ensinou ao filho dele, que ensina ao filho do filho dele, e isso aqui é uma transmissão cultural, certo? Ainda que nós estamos num curso de formação de teólogos, então, ainda que eu creia em uma divindade e entenda que em mim exista essa necessidade, nós vamos ver isso um pouco mais na frente, de buscar essa divindade, ok? Mas eu fui ensinado a fazer isso.
né? E aqui agora é onde entra as várias religiões. Cada uma ensina uma forma, uma maneira de se chegar a essa divindade. Mas nesse primeiro ponto, eu gostaria que você entendesse que estudar as religiões é entender que o processo, o fenômeno religioso, ele acontece em um processo de transmissão cultural. Alguém praticou, alguém ensinou para um outro alguém, que vai ensinar para um outro alguém. Aí, se você for ver os escritos de várias religiões, vai estar citado, né? Eu não quero aqui citar um livro ou outro, né? Porque estamos falando de ciências da religião, então eu não vou me especificar em uma, né? Eu poderia dizer a Bíblia, eu poderia dizer o Alcorão, né? Eu poderia dizer, independente do livro que você vai ler, você vai perceber isso ali dentro, de que alguém está instruindo alguém a ensinar um outro alguém, né? Então, isso é uma transmissão cultural, certo? O processo, o fenômeno religioso em si é uma transmissão cultural.